A China e dos Estados Unidos estão envolvidos numa troca de acusações sobre a origem do novo coronavírus. O porta-voz do governo chinês disse hoje que os Estados Unidos querem confundir o público e que rastrear a origem do vírus é uma questão científica séria, que depende de análise profissional. Foi uma resposta a uma afirmação do presidente Donald Trump. Perguntado por um repórter se ele sabia de rumores de que a pandemia pode ter começado no Instituto de Virologia de Wuhan, Trump disse que mais e mais vem ouvindo essas histórias e que o governo americano está examinando a fundo o que chamou de situação horrível. O laboratório de Wuhan estuda, entre outras coisas, coronavírus em morcegos. E pesquisas indicam que o vírus da Covid-19 veio de um morcego. A hipótese que Trump diz estar examinando é se alguém foi infectado dentro do laboratório sem querer e levou o vírus para fora. O Instituto de Virologia de Wuhan tem certificação de nível 4, o mais alto em biossegurança. Mas a imprensa americana teve acesso a telegramas de 2 anos atrás, quando uma delegação do país visitou o laboratório e identificou falhas de segurança. Segundo o jornal Washington Post, esses telegramas mencionavam que o laboratório vinha fazendo pesquisas arriscadas envolvendo coronavírus em morcegos e que os diplomatas americanos pediam que o governo em Washington ajudasse a sanar as brechas na segurança. O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, Mark Milley, disse que há muita especulação e que, neste momento, as investigações das agências de inteligência são inconclusivas. Ele afirmou que o peso das evidências indica que o novo coronavírus é natural, mas que não sabe ao certo. Uma pesquisa publicada na revista científica Nature Medicine concluiu que o novo coronavírus não foi desenvolvido em laboratório. O Dr. Robert Gary, microbiólogo da Universidade de Tulane, em Nova Orleans, participou da pesquisa e disse ao Jornal Nacional que definitivamente o novo coronavírus é um produto da natureza. O governo da China afirma que os primeiros doentes foram infectados no mercado de animais em Wuhan, mas um outro estudo feito por pesquisadores chineses contradiz essa informação. A pesquisa, publicada na revista The Lancet, examinou pacientes internados com Covid-19 em Wuhan no mês de dezembro do ano passado e indicou que a primeira pessoa com sintomas da doença não teve exposição ao mercado. A França, que treinou vários dos cientistas do Instituto de Virologia de Wuhan, divulgou um comunicado afirmando que não há nenhuma evidência que ligue o laboratório chinês com a origem da pandemia. A China apresentou hoje uma revisão do número de mortes por Covid-19 na região onde a pandemia surgiu. A cidade que não registra um só caso da Covid-19 há 2 semanas, hoje anunciou 1.290 mortes. É que Wuhan, origem da pandemia, refez os cálculos. E os pouco mais de 2.500 mortos se transformaram em quase 4.000. De acordo com um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, no início da crise, muitos hospitais podem ter falhado ao confirmar infecções e mortes, por causa da sobrecarga de trabalho, e muitos relatórios atrasaram ou se perderam. Esses números também incluem óbitos em casa, não notificados em hospitais. Mas o governo chinês negou que tenha havido tentativa de esconder dados e argumentou que muitos países também refizeram estatísticas no decorrer da pandemia. Hoje saíram também os números da economia chinesa no primeiro trimestre do ano. Já se esperava um resultado ruim, mas o percentual divulgado foi ainda pior que o previsto. O PIB, soma das riquezas produzidas no país em um período, despencou 6,8% entre janeiro e março. Pior resultado desde que a medição do PIB trimestral começou a ser publicada em 1992. A economia da China vinha registrando taxa média de crescimento anual de 9%. Pela primeira vez em mais de 4 décadas houve retração. E, no entanto, as bolsas asiáticas reagiram com altas expressivas, diante da expectativa de retomada do crescimento já no próximo trimestre. A Advocacia Geral da União recorreu hoje ao Superior Tribunal de Justiça da decisão que suspendeu a exigência do CPF regular para o recebimento do auxílio emergencial. O TRF da Primeira Região em Brasília deliberou que não era necessário ter o documento sem pendências.
A AGU argumenta que o CPF regular é uma exigência da lei e que a intenção é evitar fraudes para que a ajuda chegue a quem necessita. 42 milhões de trabalhadores conseguiram se habilitar para receber o auxílio emergencial de R$ 600. E esse número pode chegar a 70 milhões. A Tânia é educadora social voluntária e ainda aguarda análise para receber o auxílio. Enquanto durar essa pandemia, a gente vai estar sem trabalho e a gente não ganha nada. Para ter direito ao auxílio emergencial, o trabalhador não pode ter emprego com carteira assinada, nem estar recebendo benefícios como aposentadoria, pensão, seguro-desemprego. O auxílio é para informais, autônomos e microempreendedores individuais maiores de 18 anos. A renda média por pessoa da família tem de ser de até meio salário mínimo por mês. Até agora, mais de 38 milhões de trabalhadores que não estavam em cadastros de programas sociais do governo fizeram a inscrição para receber o auxílio. E esse número ainda pode crescer, porque os pedidos podem ser feitos até 2 de julho. A Dataprev leva 5 dias úteis para checar se o trabalhador está dentro das regras. Só depois o CPF é liberado e a Caixa Econômica Federal pode fazer o pagamento. Hoje, 9 milhões de CPFs foram liberados para receber o auxílio. O pagamento da primeira parcela para esse grupo já começou. Hoje foi para 3.400.000 pessoas que já tinham conta poupança na Caixa. Amanhã, crédito para 1.400.000 com contas em outros bancos. Na segunda-feira, o crédito será para 4.200.000 na poupança social digital da Caixa. Somados, esses pagamentos chegarão a 5,5 bilhões de reais. Também receberam hoje mais de 2 milhões de trabalhadores que já estavam no CadÚnico e não fazem parte do Bolsa Família. Foram repassados 1,5 bilhão de reais. 1.900.000 beneficiários do Bolsa Família também receberam hoje. Na segunda, 1.900.000 pessoas vão receber. Pagamentos também na quarta, quinta e sexta. Beneficiários do Bolsa Família também receberão na segunda, dia 27, terça, quarta e quinta, dia 30. O dinheiro que entra na poupança digital pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem, que pode ser baixado no celular. É só clicar em Sou Beneficiário, informar o CPF, outros dados como e-mail e criar uma senha. No fim, basta clicar em Auxílio Emergencial para consultar o benefício e escolher se quer pagar contas ou transferir o dinheiro. Quem preferir sacar o dinheiro terá de esperar. O calendário vai de 27 de abril a 5 de maio. O site do Jornal Nacional tem outras informações sobre o auxílio emergencial. O Senado aprovou em segundo turno o orçamento das medidas de combate à pandemia. A proposta de emenda à Constituição, apelidada de orçamento de guerra, sofreu modificações e, por isso, vai ter que voltar para a Câmara. A sessão foi por videoconferência. Foram 63 votos favoráveis, 15 contrários e 1 abstenção. Do primeiro ao segundo turno de votação, os senadores levaram menos de 48 horas. Eu quero agradecer muito a concluída votação, o apoio de todos na conclusão desse processo que nós todos acompanhamos, muito complexo. O tema, de fato, não é simples. A proposta de emenda constitucional muito debatida. O orçamento de guerra cria uma conta em paralelo, exclusiva para receitas e gastos ligados ao combate da pandemia. O governo federal fica autorizado a descumprir obrigações fiscais previstas na Constituição, como a regra de ouro. Com isso, ele pode se endividar para pagar as despesas correntes do dia a dia, como salários de profissionais contratados para lutar contra os efeitos da Covid-19. O orçamento de guerra permite também que o governo simplifique processos de compra, contratação de pessoal, execução de obras e serviços. Mas precisa ter critérios técnicos ao decidir sobre o envio de insumos e equipamentos de saúde para estados e municípios. O Banco Central poderá comprar e vender títulos públicos e privados diretamente. Esse dinheiro poderá ser usado para fazer empréstimos a empresas que precisem de socorro financeiro. As ações de micro, pequenas e médias empresas terão prioridade de compra. O governo deverá prestar conta dos gastos a cada 2 meses.
o Congresso terá o poder de suspender as decisões que desrespeitem regras do orçamento de guerra. O Senado restringiu o uso do dinheiro dos títulos, que não poderá ser utilizado pelas empresas para distribuir lucros e dividendos a acionistas e aumentar salários de diretores. As empresas ficam ainda proibidas de demitir funcionários no período. A proposta volta agora para nova votação na Câmara, já que os senadores mudaram o texto que já havia sido aprovado pelos deputados. Como se trata de uma proposta de emenda à Constituição, ela não terá que ser sancionada pelo presidente da República. Depois da nova votação na Câmara, a emenda entra em vigor assim que for promulgada pelo Congresso. O regime fiscal extraordinário do orçamento de guerra só vale até o dia 31 de dezembro. Por 7 votos a 3, o Supremo Tribunal Federal manteve a medida provisória que permite que reduções de jornada e de salário possam ser negociadas diretamente com o trabalhador, sem a participação dos sindicatos. O ministro Ricardo Lewandowski apresentou o relatório na abertura da sessão virtual ontem à tarde. O partido Rede Sustentabilidade questionou a medida provisória que admite a redução temporária da jornada de trabalho e de salários e a suspensão de contratos de trabalho, em negociação direta entre patrão e empregado, mas somente para quem ganha menos de R$ 3.135 ou mais de R$ 12.200 por mês. O advogado da rede argumentou que esses acordos só podem ocorrer com a participação do sindicato, como prevê a Constituição. Numa liminar, o ministro atendeu em parte o pedido da rede e determinou que as negociações poderiam entrar em vigor imediatamente, mas o sindicato teria 10 dias para se manifestar. Na votação, o ministro manteve o entendimento. Primeiro, que a redução de salário e da jornada de trabalho só é permitida mediante convenção ou acordo coletivo. E depois, que em havendo negociações coletivas, a participação dos sindicatos é obrigatória. Hoje, na retomada do julgamento, o ministro Alexandre de Moraes divergiu. Disse que a MP buscou a convergência e a boa-fé entre trabalhadores e empresas no momento de crise e que a possibilidade do sindicato opinar posteriormente traria insegurança jurídica. A medida provisória é muito específica durante o estado de calamidade e por 90 dias. Durante esse período, o empregado terá a garantia de manutenção do seu emprego, mesmo que uma redução proporcional de salário proporcional às horas trabalhadas, e haverá uma complementação do poder público. Luiz Edson Fachin e Rosa Weber consideraram que qualquer negociação tem que ser feita pelo sindicato, mas a partir daí todos os demais ministros concordaram com Alexandre de Moraes. Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, Marco Aurélio e o presidente da Corte, Dias Toffoli. Foram 7 votos a 3 pela validade imediata dos acordos individuais sem a necessidade dos sindicatos. Com isso, fica mantida a medida provisória que cria o Programa Emergencial de Manutenção de Empregos por causa da pandemia. A MP já está em vigor, mas precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional. E o Senado transferiu para segunda-feira a análise da medida provisória que cria o contrato verde-amarelo. Alguns líderes voltaram a se queixar de pouco tempo para analisar a proposta depois que saiu da Câmara. Os deputados terminaram a votação na quarta de madrugada e, para não perder a validade, os senadores têm que aprovar até segunda. Para tentar construir um acordo, o presidente do Senado passou a votação para o último dia. Então, eu não tenho dúvida, e está muito claro, o interesse de todos aqui de colaborar, de contribuir, de participar efetivamente desse debate. Integrantes da equipe econômica têm reforçado que as regras da MP, com foco em trabalhadores até 29 anos e acima de 55, vão ser fundamentais, especialmente na economia pós-crise do coronavírus. Depois do adiamento da votação, o secretário especial de Previdência e Trabalho disse que confia na aprovação da MP. Estou convicto que ela não vai caducar e que nós, em conjunto com o Senado Federal, as nossas equipes aqui políticas, lideradas pelo ministro Ramos, encontrarão um caminho, repito, junto com o Congresso Nacional, para que vote
a medida provisória 905. A medida provisória amplia o acesso ao microcrédito e altera regras de contratação que já estão em vigor desde janeiro. O empregador fica dispensado de pagar a contribuição ao INSS e ao Sistema S. O programa é para funcionários que recebem até um salário mínimo e meio e os contratos podem durar, no máximo, 2 anos. A versão aprovada pelos deputados manteve o recolhimento das empresas ao FGTS em 8%. Em caso de demissão sem justa causa, a multa sobre o FGTS fica em 20% do saldo da conta do trabalhador. E manteve a contribuição das empresas ao salário educação. Os líderes do governo dizem que vão trabalhar para melhorar o clima político no fim de semana. Pensam em usar como argumento que, se os senadores discordarem de algum ponto, é possível negociar o veto com o presidente. E acreditam também na mobilização que alguns segmentos do setor produtivo estão fazendo pela aprovação. Para o líder do governo no Senado, é arriscado agora perder medidas que podem ajudar a economia neste momento de crise. Não temos agora as mesmas condições de emprego que tínhamos antes da crise da Covid-19. É preciso um esforço conjunto para que a gente vote na segunda-feira esse importante passo, essa importante medida provisória. Agora, um esclarecimento. Nós dissemos há pouco que o novo ministro da Saúde, Nelson Teich, se reuniu com o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta. Mas, segundo a assessoria de imprensa do Ministério, esse encontro foi adiado na última hora e ainda não tem uma nova data. A seguir, pesquisadores da Fiocruz que questionaram o uso da cloroquina recebem ameaças. Hospitais privados investem em pesquisa contra o